Vamos lá, então. Já começa explicando o mais geralzão assim, Humberto. O que significa esta revisão de um modo geral? Vamos lá. Como é uma revisão, nós estamos falando dos aposentados. Então, aquelas pessoas que se aposentaram entre novembro de 99 a novembro de 2019 podem pensar em fazer essa aposentadoria. Melhor dizendo, essa revisão. Então, o que consiste essa revisão? Bom, existem pessoas que contribuíram com valores relevantes antes de julho de 94. Porém, o INSS, o cálculo realizado na instituição, ele é feito pegando as contribuições de julho de 94 até a data de entrada da aposentadoria. Então, pega uma média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desse período. Entretanto, aquelas contribuições antes de julho de 94 não são utilizadas. E essa revisão, ela vem questionar exatamente essa situação. Ou seja, por que revisão da vida toda? Porque o aposentado, ele quer que o cálculo seja feito com a vida toda de trabalho dele, que ele contribuiu. Então, algumas situações, esse aposentado, pegando a vida toda de contribuição, vai conseguir aumentar a aposentadoria. Em outras situações, pegando a vida toda de contribuição, não vai ser vantajoso. Por isso, a necessidade do aposentado fazer um cálculo prévio com um especialista da sua confiança, para ter a certeza se o cálculo da vida toda vai ser mais vantajoso. Então, essa tese que é solicitada perante a Justiça, e não no INSS, porque o INSS vai negar, haja vista que isso é uma discussão de letra de lei, esse segurado, ou melhor, aposentado, ele tem sim essa possibilidade de aumentar a sua aposentadoria com valores relevantes. Certo. Humberto, a gente tem uma questão que acho que seria interessante a gente esclarecer, né? Por que essa revisão agora? E o que significa isso? Me corrija se eu estiver errada e aí já esclareça para a gente melhor. Tem a ver com a questão de moeda, né? Antes também a gente se tinha o cálculo apenas em real e não se considerava as moedas anteriores, antes de 94, né? E tem também uma questão de tempo do cálculo de aposentadoria, né? Porque antes parece que para aposentadoria não pegava a vida toda do trabalhador, e sim os últimos 48 meses, é isso? Vamos lá. Primeira situação, por que o INSS das aposentadorias concedidas entre 99 e 2019, ele pega de julho de 94 para frente as contribuições? Porque em julho de 94 houve uma mudança de moeda, entrou o plano real. Provavelmente, o legislador não queria ter o trabalho ou o problema de converter moedas para a realização do cálculo previdenciário. Então, ele quis facilitar a vida dos institutos previdenciários, porém, em algumas situações, prejudicou alguns contribuintes. Então, por que julho de 94? Houve o plano real. Então, tem que haver conversão de moeda, dá um certo trabalho. Talvez o governo queria se livrar dessa situação, mas prejudicou um número relevante de aposentados. Em relação à forma de cálculo, anterior a este período, o cálculo era realizado com a média das 3 últimas contribuições do aposentado. Então, era muito fácil o aposentado, por exemplo, os 3 anos, melhor dizendo. Então, era muito fácil o aposentado, por exemplo, próximo de se aposentar, ele começava a contribuir com o máximo, para receber o máximo. Então, o legislador, percebendo essa situação, não era interessante, ele mudou a forma de cálculo lá, né, nesse intervalo aí de 99, justamente para quê? Para que calculasse um período de contribuição maior, ou seja, de julho de 94 até ele dar entrada na aposentadoria, uma média dos 80% maiores salários de contribuição. E tirou, antes de 94, que não era o plano real, para não ter essa conversão de moeda. Porém, algumas pessoas ficaram prejudicadas e hoje surgiu
essa tese decidida pelo STF, favorável aos aposentados, foi uma grande vitória, essa decisão do STF, favorável à revisão da vida toda. Mas lembrando, não são todos os aposentados que vão ter acesso a essa revisão. Quais são os requisitos básicos, ou pelo menos um caminho para esse aposentado ter a noção se ele pode ou não verificar a possibilidade de receber? Ele tem que ter contribuições relevantes antes de julho de 94, com valores interessantes, ou a maior parte das contribuições foram realizadas antes de 94. Exemplo prático, uma pessoa que contribuiu com valores relevantes até julho de 94. Quando passou de moeda para o Plano Real, a partir de 94, ela abriu seu próprio negócio e não fez recolhimentos previdenciários, mas trabalhou anteriormente em uma empresa, uma multinacional ou num banco e recebia valores altos e contribuía com valores relevantes. Antes de 94, ela completou 15 anos já de contribuição. Após 94, ela não contribuiu, montou seu próprio negócio, ficou na informalidade. Quando ela completa 65, ela pode dar entrada na aposentadoria por idade, que ela já tem 65 anos e pelo menos 15 anos de contribuição. O valor da aposentadoria vai ser um salário mínimo, porque de 94 até o presente momento ela não teve contribuição. Então, essa pessoa vai entrar com a revisão da vida toda, para que ela possa utilizar todas aquelas contribuições com valores relevantes que ela teve numa multinacional ou em um banco, para que ela possa ter uma aposentadoria com o valor compatível a essas contribuições. Sendo assim, nós temos casos práticos iguais a esse, por isso eu estou dando o exemplo, em que a aposentadoria ela passou de 1 salário mínimo para 5 salários mínimos. Então, é uma mudança significativa. Sim. Então, não vale para todos, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você também. Então, não vale para qualquer aposentado, ou melhor, não vale a pena fazer essa revisão para qualquer aposentado ou pensionista, né? Primeiro passo tem que estar uma aposentadoria concedida nesse intervalo, de 99 a 2019. A gente ainda tem um prazo decadencial de 10 anos, ou seja, se a pessoa já tem decorrido aí um prazo acima de 10 anos do primeiro pagamento, do primeiro recebimento que ela foi lá no banco receber a aposentadoria dela, se já tem mais de 10 anos, ela já está fora da revisão por conta desse prazo. E em relação a se encaixar nesse intervalo e requisitos que nós mencionamos que tem que ter contribuições relevantes antes de 94. Mas, se ela tem dúvida, a minha orientação, como a gente vive essa prática todos os dias, é sempre importante procurar uma pessoa da confiança dela, um especialista, para que possa ser analisada a situação. É melhor a gente ter certeza se tem ou não o direito do que ficar com a dúvida. Com certeza. Então, já aproveitando esse teu encaminhamento, Humberto, a pessoa, para dar entrada nesse processo, ela precisa da contratação de um advogado, por exemplo, de um especialista, ou ela própria pode fazer essa solicitação? Vamos lá. Como é uma situação muito técnica, haja vista que vai ser necessário realizar um cálculo previdenciário e não é qualquer também profissional da área, como um advogado, que sabe fazer esse cálculo previdenciário, e sim um especialista, porque primeiro tem que ter um sistema específico para isso, para fazer esse cálculo, e saber alimentar esse sistema com as informações corretas, para que você tenha certeza de que o cálculo condiz com a realidade dos fatos, porque se ele for positivo, você tem segurança de entrar na justiça. Se ele for negativo, e mesmo assim você entrar na justiça sem saber dessa informação, o juiz pode até diminuir a sua aposentadoria. Daí a necessidade de você estar com um especialista. Então, ou um advogado particular, para fazer especialista na área previdenciária, para lhe ajudar nesse momento, ou a Defensoria Pública da União, para aquelas pessoas que não querem dispor um advogado particular. Procura a Defensoria, que ela também tem profissionais habilitados para tanto. E, Humberto, uma última questão. Você mencionou a questão dos prazos de tempo a que se tem direito a pedido dessa revisão.
mas existe um tempo até quando a pessoa que se enquadra dentro desse perfil, ela pode entrar com esse pedido de revisão? Existe um tempo para isso? Ótimo. Primeiro, identificar se a aposentadoria dela foi concedida entre 99 e 2019. Tem que estar dentro desse intervalo. Suponhamos uma pessoa que recebeu seu primeiro pagamento em janeiro de 2011. Essa pessoa já perdeu o prazo de 10 anos. Porque em 2021, em janeiro de 2021, já se passaram os 10 anos. Então, essa pessoa, mesmo dentro desse intervalo, não vai mais conseguir dar entrada porque já passou o prazo decadencial. Uma pessoa que recebeu a sua aposentadoria em março de 2013, ainda está dentro do prazo, porque em março de 2023 vai se fazer aí, né, o período exigido por lei, que são os 10 anos. Mas eu lembro, uma observação para a gente ajudar os telespectadores, né, a audiência, é o seguinte: quem entrou já na justiça, os juízes estavam parando os processos, tecnicamente a gente diz sobrestado, ou seja, parado, aguardando a decisão do STF. Agora os juízes vão liberar esses processos para cálculo e conceder o benefício para eles, que é a revisão. Para quem ainda não entrou, a minha orientação, como especialista da área, é que você se adiante e entre o quanto antes, porque existe uma possibilidade do INSS recorrer internamente e falar o seguinte: tudo bem, STF, nós vamos pagar quem já entrou na justiça até a publicação da decisão. Mas nós queremos modular o efeito dessa decisão. Como assim? Quem entrar depois da publicação, a gente não paga. A gente só paga quem já estava esperando na justiça. Existe essa possibilidade ainda? Existe. Por isso que a minha orientação é: aposentado, se você se encaixa nas informações que nós repassamos, corra o quanto antes para que você possa se garantir na justiça, porque os valores são relevantes para muitos aposentados, vão ter um impacto muito positivo. Então, a nossa dica de ouro é essa.